Hoje, vamos explorar as 9 coisas que as pessoas veem no momento da morte. Quando um ente querido falece, os familiares se enchem de perguntas. Como ele estará se sentindo? Onde ele estará? Ele alcançou a luz? Estará em paz? Ficará bem? Há lembranças que doem e, ao mesmo tempo, nos sustentam. O vazio no coração é um reflexo do amor que foi compartilhado. O amor nunca morre. Ele simplesmente muda de forma. Se você perdeu um ente querido, talvez, quando fecha os olhos, ainda consiga sentir a presença dele. E com certeza, quando você pensa nesse ente querido, seu coração se enche de dor. Se você já se sentiu assim, este vídeo é para você. Hoje vou compartilhar as 9 coisas que as pessoas que falecem fisicamente veem. A informação deste vídeo vem diretamente da Bíblia, mas também de relatos de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Isso também é conhecido pela sigla IQM. São pessoas que, às vezes, entram em estado de morte clínica, mas depois voltam à vida e conseguem explicar o que viram quando faleceram. Vamos começar com a primeira coisa que as pessoas veem ao morrer. Número 1. Elas veem entes queridos que partiram antes. Logo naquele segundo, quando o último suspiro se vai e o coração dá seu último batimento, algo extraordinário acontece. Ao morrer, a pessoa vê claramente seus entes queridos que já haviam falecido, esperando para guiá-los em direção à luz, trazendo paz e alegria. Imagine seu ente querido em seu leito de morte, seus olhos se fechando. Mas então, eles se abrem em um novo mundo. Lá, entre a vida e a morte, rostos familiares aparecem. Aqueles que partiram antes. Não é um sonho, nem uma alucinação. Eles estão lá esperando, como se soubessem que a hora chegou. E esse lugar para onde eles estão indo também é um lugar protegido por Deus, pois Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Para Ele todos vivem. Segundo o Eclesiastes, o espírito retorna à sua origem, onde os entes queridos estão. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. A pessoa falecida os vê claramente, sem dúvida alguma. Esses entes queridos que morreram antes estão ali para guiá-los. Não há medo, não há solidão, apenas uma paz indescritível e uma luz quente que envolve a cena. O Salmo 36 também reforça essa ideia, porque contigo está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Alguns relataram momentos em que o falecido vê a luz. Os que acompanham o moribundo, ainda vivos, podem sentir algo. Um cheiro doce, floral, que enche a sala. É um sinal, um sussurro do além, uma manifestação desses espíritos que vieram levar seu ente querido para um lugar de paz. Gostaria de fazer uma breve pausa para te incentivar a escrever nos comentários. Pode ajudar muito outras pessoas que compartilhem sua experiência sobre entes queridos que se foram, mesmo que seja apenas para explicar o quanto você sente falta dessa pessoa. Muitas pessoas que assistirem a este vídeo estarão passando por um momento difícil devido à perda de um ente querido. E pode ser muito consolador para elas ler sua experiência e saber que não estão sozinhas. Ao fazer isso, você pode ajudar outras pessoas que assistirem a este vídeo e que estão buscando se sentir compreendidas e saber que há mais pessoas passando pela mesma situação. Por exemplo, você pode explicar a dor que sentiu ou sente por perder alguém próximo, ou também o que fez para superar a perda, ou ainda quais conselhos de outras pessoas te ajudaram nesse momento. Um comentário seu pode ajudar muitos. Agora vamos continuar. Falávamos de que, às vezes, quando um ente querido falece, as pessoas ao redor podem sentir um leve cheiro de flores. Este é um momento cheio de tensão e drama, um choque entre o terreno e o divino, que nos obriga a refletir sobre a fragilidade de nossa existência e sobre o que realmente importa no fim da vida. Porque nesses últimos momentos, as riquezas, as conquistas e as preocupações diárias desaparecem. Só resta o amor, o laço invisível que nos une aos que partiram antes de nós.
E assim, no instante da morte, revela-se uma verdade que todos nós devemos enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Não há nada mais poderoso do que o amor que transcende a morte, um amor que não conhece limites nem fronteiras. E no final, todos nós nos reuniremos nessa luz, guiados por aqueles que nos precederam. Porque a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. Este é apenas o primeiro dos 9 pontos que exploraremos sobre o que as pessoas veem no momento da morte. Número 2. Sensação de desprendimento de seus bens materiais. Em segundo lugar, uma das sensações que as pessoas que estão prestes a falecer experimentam é a de que todas as coisas materiais que possuíam na vida deixam de ter importância. E isso é algo positivo, pois ao se desapegar dessas coisas, elas podem transcender de forma mais serena, sem amarras. Imagine o último suspiro de seu ente querido, o instante em que tudo o que conhecia se dissolve no nada. Nesse momento exato, quando a vida se esvai como areia entre os dedos, algo surpreendente acontece. O mundo material, tudo aquilo que um dia foi importante, perde seu valor. A casa que tanto amou, o carro que cuidou com tanto esmero, as joias, os títulos, as conquistas, tudo se desvanece em um suspiro. Nada mais disso importa. É como se diante da morte se revelasse uma verdade que ignoramos durante toda a nossa vida. Quando alguém está à beira da morte, uma clareza brutalmente honesta toma conta da mente. Nesse momento, a pessoa percebe que as posses, as riquezas e os bens acumulados ao longo da vida são apenas sombras e ilusões sem peso algum no limiar entre a vida e a morte. Porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada poderemos levar dele. Esse versículo ressoa com força nesse instante. Quando o moribundo se desprende de tudo o que é material, experimenta uma libertação. Um corte final com o mundo terreno que lhe permite avançar sem as correntes que o prendiam ao passado. Esse é um momento de pura e crua verdade. Tudo pelo que lutou, tudo que um dia causou preocupação, simplesmente se dissipa. O que realmente importa não são as coisas tangíveis, não é a casa grande, o dinheiro no banco, nem os objetos que um dia definiram sua identidade. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Essa é a pergunta que, de repente, ganha um significado avassalador. No final, o que resta é a alma nua e livre das amarras do mundo. E aqui é onde a reflexão se aprofunda, quase se torna universal. No fundo, todos nós sabemos que há algo além do material, algo que transcende o mundo físico, mesmo que às vezes esqueçamos disso no corre-corre diário. A morte nos relembra essa verdade de maneira que não podemos ignorar. Nesse momento, entendemos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos, no amor que damos e na paz que carregamos em nosso coração. Esse desprendimento, esse abandono do material, não é uma punição, mas uma bênção. Ele nos permite cruzar para o outro lado sem o peso que nos afundaria na escuridão, preparando-nos para o encontro com o eterno, com o divino. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Na morte, essa lição se torna realidade. É então que a luz brilha mais forte, quando a alma, livre das amarras, se eleva rumo ao infinito. Esse é o último ato de libertação. No fim da jornada, só o que importa é o essencial. O material se dissolve e a alma se prepara para o grande encontro. É um lembrete para todos nós de que na vida o que realmente importa não está no que possuímos, mas em quem somos, no amor que oferecemos e na paz que carregamos dentro de nós. Porque no final, essa é a única riqueza que podemos levar conosco. Número 3. Ver seu próprio corpo de cima. Em terceiro lugar, quando alguém falece fisicamente, essa pessoa costuma ver seu corpo de cima, observando todas as pessoas que estão ao seu redor.
Ela os vê chorando, sofrendo e é testemunha de tudo o que acontece naquele momento. Ela percebe tudo, ouve tudo e sente tudo. E até pode se despedir de seus entes queridos. Imagine por um momento que a vida, com toda a sua dor e beleza, chega ao fim. Seu ente querido dá seu último suspiro, e o que acontece a seguir vai além do imaginável. De repente, essa pessoa já não está mais no corpo, mas também não foi completamente embora. Ela se encontra flutuando, suspensa em um espaço entre a vida e o eterno. De cima, ela vê tudo. Seu próprio corpo está imóvel, cercado de rostos marcados pela dor, lágrimas e desespero. Mas, ao mesmo tempo, seu ente querido está em outro lugar, observando o que acontece. Este é um dos momentos mais impactantes que uma pessoa pode experimentar após a morte, pois o corpo sem espírito está morto. Agora, sem o corpo que foi sua morada por tantos anos, o ente querido é puro espírito. E desse ponto privilegiado, ele percebe tudo com uma clareza nunca antes experimentada. Seu ente querido vê aqueles que ama, sente a dor deles, ouve seus soluços e percebe seu sofrimento como se fosse dele próprio. É um momento devastador e, ao mesmo tempo, profundamente significativo. Chorai com os que choram. Ele testemunha o amor que o envolve, um amor tão grande que as lágrimas caem como chuva. Ele se dá conta do quanto significou para essas pessoas e de como sua partida deixou um vazio impossível de preencher. Mas há mais. Daquele lugar de observação, seu ente querido pode se despedir, dar um último adeus. Não há palavras, mas a mensagem é transmitida em uma linguagem além do humano, uma linguagem da alma. O Espírito dá testemunho ao nosso espírito. Este testemunho é profundo, um adeus cheio de amor, gratidão e paz. É uma despedida silenciosa, mas que ressoa profundamente nos corações daqueles que ficaram para trás. O próprio Espírito se comunica com o Espírito dos vivos e deixa seu último adeus. Essa experiência nos lembra uma verdade que todos carregamos em nós. A morte não é o fim, é um passo, uma transição, uma transformação. Quando o ente querido vê tudo de cima, entende que a vida não é medida pelos anos vividos, mas pelo amor dado, pelos laços criados, pelo impacto deixado naqueles que o amam. Número 4. Visitam sonhos de pessoas vivas para se despedir. Às vezes, após a morte, as pessoas permanecem por um curto período neste plano para visitar lugares que sentem que precisam ver ou para se despedir de familiares que não estavam presentes no momento de sua partida. Elas desejam oferecer consolo. Por isso, há casos em que pessoas vivas veem, em sonhos ou mesmo em visões, parentes sem saber que eles já faleceram. No exato momento em que têm essa visão, descobrem que essa pessoa acabou de morrer. Elas viajam como energia, passando pelos sonhos das pessoas que amam. Seu ente querido pode ter sentido o último suspiro escapar do corpo, e naquele instante, tudo mudou. Ele não era mais prisioneiro da dor ou do peso da carne. Agora era pura luz, pura energia. Mas ele não se foi imediatamente. Algo o mantinha neste mundo, uma força mais poderosa que a própria morte, o amor. Desde essa nova perspectiva, seu ente querido podia ver tudo com uma clareza sobre-humana. Sabia que havia deixado o corpo, mas ainda não estava pronto para partir completamente. Havia lugares que ele precisava visitar, despedidas que ainda não haviam sido feitas. Era como se uma última missão o chamasse, uma tarefa sagrada antes de cruzar completamente para o outro lado. Primeiro, seu ente querido foi ver uma irmã. Ela não estava presente no momento de sua morte, e isso a atormentava profundamente. Ele a encontrou dormindo, com o rosto marcado pelas lágrimas. A presença dele se fez sentir sem palavras, mas a mensagem foi clara. Ele estava lá, ao seu lado, trazendo paz. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Embora ele não fosse um anjo, sua missão naquele momento era trazer consolo e paz.
A irmã, mesmo adormecida, sentiu um alívio repentino, uma calma que encheu o seu ser. Em seu íntimo, ela sabia que tudo ficaria bem. Mas não era apenas para a irmã que ele veio. Seu ente querido sabia que havia outras pessoas que precisavam de despedidas, mesmo que não soubessem disso. A primeira que não via há anos, o velho amigo que nunca esqueceu. A cada um deles ele deixou um último rastro de sua essência, seja em sonhos, seja em uma brisa inesperada. E embora eles não soubessem conscientemente, no fundo de suas almas, entendiam que essa visita era um adeus. Nesse seu último e sagrado percurso, seu ente querido compreendeu algo que não havia percebido em vida. A morte não era o fim, mas uma transição. O amor nunca deixa de existir. E assim, como energia, como luz, ele se moveu através dos lugares e das pessoas que amava, deixando uma centelha de amor em cada uma. Sabia que, quando finalmente cruzasse para o outro lado, essas centelhas continuariam a brilhar nos corações daqueles que deixou para trás. Finalmente chegou o momento. Seu ente querido havia feito suas despedidas, havia trazido consolo, havia fechado todos os capítulos. Agora sentia o chamado do Eterno, uma paz profunda que o convidava a descansar. Com uma última olhada para trás, ele se deixou levar, sabendo que cumpriu sua missão. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Seu ente querido se dissolveu na luz, mas sua presença, seu amor e as marcas que deixou continuariam neste mundo, nos corações daqueles que tocou, para sempre. Número 5. Veem sua própria vida como um filme. Em quinto lugar, ao transcender, começam a ver sua vida inteira passar como se fosse um filme, tanto os momentos bons quanto os ruins. Querem saber se aproveitaram bem a vida e se foram felizes. Essa apresentação acontece para que possam reviver os momentos marcantes e entender realmente como foi sua vida neste plano. Seu ente querido já cruzou o limiar da morte e agora está em um espaço onde o tempo e o espaço deixam de existir da forma como os conhecemos. Nesse estado, algo profundo e revelador acontece. A vida inteira de seu ente querido começa a se desenrolar diante dele como um filme. Cada momento, desde a infância até os últimos instantes de vida, passa diante de seus olhos com uma clareza dilacerante. Nesse filme ele vê tudo. Os momentos de pura felicidade, quando a vida parecia repleta de amor e alegria. Mas também os momentos de dor, os erros cometidos e as escolhas que preferia ter feito de outra forma. Pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não se trata de um julgamento condenatório, mas de uma revisão, uma oportunidade de refletir profundamente sobre a vida que viveu. Seu ente querido se pergunta: eu fui feliz? Aproveitei cada dia? Amei o suficiente? Vivi com propósito? Essas são as perguntas que ecoam na mente, enquanto ele revê cada passo de sua jornada. Em meio a essa revisão, seu ente querido percebe algo essencial. A vida não foi perfeita, mas esteve repleta de momentos que definiram sua essência. As risadas, as lágrimas, os triunfos e as quedas. Tudo tinha um propósito, um significado que talvez não fosse compreendido durante a vida, mas que agora se revelava com uma clareza assombrosa. Nesta avaliação final, seu ente querido não está sozinho. A presença divina está ao seu lado, guiando-o através dessa jornada de autoconhecimento. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Deus esteve presente em cada momento e agora revela a verdade completa de sua existência. No fim desse processo, seu ente querido compreende que a felicidade não foi um destino, mas o caminho percorrido, que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais, mas nos momentos de amor compartilhados, nas ações de compaixão e na busca pela paz interior. Com essa compreensão, ele encontra paz,
pronto para continuar sua jornada rumo ao eterno, sabendo que sua vida, com todas as suas imperfeições, foi vivida plenamente. E assim, com essa última revelação, seu ente querido se despede desta vida com uma sensação de plenitude, porque embora a jornada não tenha sido fácil, cada momento valeu a pena. Número 6. Veem uma luz intensa. Muitas pessoas que passaram por uma experiência de quase morte descrevem uma luz intensa, uma sensação de profunda paz ou a visão de um lugar bonito, como um paraíso do qual não querem partir. No entanto, para aqueles cujo momento de partir chegou, essa luz é o destino final, o lugar para onde estão sendo guiados, onde encontrarão descanso eterno. Seu ente querido chegou àquele momento que todos nós eventualmente enfrentaremos. O instante em que a vida terrena se dissipa e a eternidade se abre como um horizonte vasto. Não há medo, apenas uma calma profunda que envolve todo o seu ser. De repente, ele sente uma luz. Não é uma luz comum, mas uma luz brilhante, calorosa, que enche tudo ao seu redor. É como se cada fibra de sua alma fosse atraída por essa luz, uma força irresistível que transcende qualquer coisa que ele tenha conhecido em vida. Ao se aproximar dessa luz, um lugar indescritivelmente belo se revela diante de seus olhos. Um paraíso, um refúgio de paz, onde o tempo não existe, onde a dor e o sofrimento são apenas memórias distantes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. Esse era o lugar preparado para ele, o destino final onde ele encontraria descanso eterno. Seu ente querido experimenta uma paz imensa, uma que jamais havia sentido na terra. Não há pressa, não há urgência. O passado, com todas as suas lutas e angústias, desaparece, substituído por uma serenidade que o envolve por completo. É como se cada ferida, cada mágoa, fosse dissolvida nessa luz, deixando apenas a essência pura de sua alma. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ver essa luz e esse lugar, mas são trazidas de volta à vida antes de completarem a transição. No entanto, para seu ente querido, não havia volta. Esse era o momento dele, o fim de sua jornada terrena e o começo de uma existência eterna nesse paraíso descrito pela tradição cristã. A visão dessa luz no momento da morte é interpretada como um encontro com a presença divina, a glória de Deus ou como a entrada no reino celestial. A Bíblia descreve Deus como luz em vários trechos, representando sua santidade, pureza e glória. Deus é luz, e nele não há trevas, diz João 1. Essa luz é um símbolo da verdade e da vida eterna que Deus oferece aos que acreditam nele. Quando alguém está à beira da morte e vê uma luz, os cristãos interpretam isso como um encontro com o Criador, descrito como uma luz pura e radiante. O próprio Jesus se apresenta como a luz do mundo em João 8, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse versículo sublinha a crença de que aqueles que seguiram a Cristo em vida serão guiados por essa luz em direção à vida eterna. A visão da luz no momento da morte pode ser vista como a promessa cumprida de ser conduzido ao reino de Deus. No livro do Apocalipse, ao descrever a Nova Jerusalém, é dito: a cidade não necessita de sol nem de lua para brilhar nela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa imagem apocalíptica reforça a ideia de que a luz vista pelos moribundos é uma antecipação da glória de Deus, uma recepção à presença divina. Enquanto seu ente querido avança em direção à luz, tudo se torna mais claro. Ele compreende que a vida na Terra foi apenas uma preparação, uma etapa antes de alcançar esse destino final. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará.
Aqui, neste lugar de paz, ele entende que o verdadeiro propósito da vida era se preparar para esse momento, para chegar a esse lugar onde sua alma finalmente encontra seu lar eterno. E assim, com um último olhar para o mundo que deixou para trás, seu ente querido se entrega completamente à luz. Não há tristeza, não há despedidas dolorosas, apenas um profundo sentido de realização de que cumpriu seu propósito. Número 7. Descobrem o propósito de suas vidas. Em sétimo lugar, os entes queridos que partiram ganham importantes revelações sobre a sua existência e seu propósito. Eles aprendem que tudo o que viveram serviu para a sua evolução espiritual, que nada aconteceu por acaso e que todas as experiências fizeram parte de uma escolha própria. É nesse momento que eles percebem que o caminho de suas vidas foi frutífero e que sua evolução espiritual foi considerável. Seu ente querido cruzou o limiar da morte e agora se encontra em um espaço onde a dor, a confusão e o caos da vida terrena se dissolvem. O que permanece é uma clareza impressionante, que revela verdades profundas sobre a vida que deixou para trás. Nesse estado, ele começa a perceber algo que nunca antes havia entendido com tanta intensidade. Tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito. Cada momento, desde os mais pequenos até os mais significativos, fazia parte de um grande plano. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora, ele entende que cada alegria, cada sofrimento, cada decisão tomada era parte de um plano maior, um plano que ele mesmo escolheu antes de nascer. Seu ente querido descobre que sua existência não foi apenas uma sucessão de dias, mas uma jornada de crescimento espiritual. Todos os desafios que enfrentou, todas as provas que superou, não foram castigos ou meras casualidades. Eles foram lições, oportunidades para crescer e lapidar a alma, como um diamante que se forma sob pressão. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra, agora ele sabe, foi seu próprio desenvolvimento espiritual. E cada passo que deu em sua vida foi em direção à perfeição de seu espírito. A intensidade dessa revelação é esmagadora. É um momento de profunda introspecção, onde todo o peso de suas decisões e experiências recai sobre ele. Ele se pergunta: minha vida foi frutífera? Eu cumpri o propósito para o qual vim ao mundo? Com uma clareza surpreendente, ele percebe que sim, sua vida foi um sucesso. Não em termos materiais ou mundanos, mas nos termos da alma. Seu espírito cresceu, evoluiu, aprendeu as lições que precisava aprender. Com essa compreensão, uma profunda paz o envolve. Não há mais dúvidas nem arrependimentos. Ele entende que tudo o que viveu teve um propósito. Cada lágrima, cada sorriso, cada ato de amor, cada erro, foram partes essenciais de um quebra-cabeça que agora ele vê em sua totalidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na morte, essa verdade brilha mais clara do que nunca. Tudo, mesmo o que parecia inexplicável, serviu para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. E assim, com essa nova compreensão, seu ente querido se sente pronto para continuar sua jornada. Ele cumpriu sua missão na Terra, aprendeu o que precisava aprender e agora está preparado para o que vem a seguir. Ele sabe que seu caminho não termina aqui, que a evolução da alma continua no além, mas o faz com a tranquilidade de saber que deu o melhor de si. Ele viveu uma vida plena e significativa. Neste último momento de revelação, ele se despede com amor, deixando um legado de sabedoria e crescimento. Sua jornada terrena chegou ao fim, mas seu espírito segue adiante, cheio de paz, sabedoria e a certeza de que tudo aconteceu exatamente como deveria. Número 8. Veem o além. À medida que avançam em direção à luz, as pessoas começam a ver outras almas, aquelas que partiram antes delas, entes queridos que as aguardam de braços abertos. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Nesse lugar, além do que os olhos mortais podem ver, as almas se reúnem em um reencontro cheio de alegria. Não há mais dor, não há mais sofrimento, apenas a pureza do amor que transcende a morte. O que elas veem não é apenas um reencontro com aqueles que as amaram, mas também um cenário de uma beleza indescritível. Não se assemelha a nada que tenham visto na terra, mas ao mesmo tempo, tudo parece estranhamente familiar, como se o paraíso que sempre imaginaram estivesse finalmente se revelando diante de seus olhos. O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o lugar que lhes foi prometido, um lar eterno, onde todas as promessas se cumprem. Este novo céu e nova terra são majestosos, sem as manchas do pecado ou a corrupção do mundo antigo. As cores são mais vivas, o ar mais puro, e cada passo que dão os leva a um lugar onde tudo é perfeito, intocado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Ao entrar nesse reino celestial, o ente querido se encontra na cidade santa, a Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, é dito que as ruas dessa cidade são pavimentadas de ouro puro, tão claro quanto cristal. Não há noite ali, pois a presença de Deus ilumina cada canto. Os muros são adornados com todo tipo de pedras preciosas, e os portões, feitos de enormes pérolas, estão sempre abertos, convidando todos os redimidos a entrar. Enquanto caminha por essas ruas gloriosas, seu ente querido percebe que não está sozinho. Ele é cercado por anjos, seres de beleza e pureza incomparáveis, que o acompanham com cânticos suaves e melodiosos. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões. Esses anjos o guiam até o trono de Deus, onde tudo culmina em uma visão de majestade e poder divinos. Finalmente, ele chega ao trono, onde vê a Deus, rodeado por uma luz tão intensa que não pode ser olhada diretamente, mas cuja presença é sentida em cada fibra de seu ser. E vi aquele que estava sentado no trono, e o seu aspecto era como o de uma pedra de jaspe e cornalina, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Diante do trono há um mar de cristal, sereno e transparente, que reflete a pureza da divindade. É nesse momento que seu ente querido compreende plenamente o significado de estar na presença de Deus. Número 9. Veem e conhecem a Deus. No momento final, a alma toma consciência de sua nova vida e se sente plena e radiante. Seu ente querido chegou ao fim de sua jornada terrena e, com o último batimento de seu coração, tudo o que conhecia se desvanece em um sussurro. De repente, ele se encontra em um lugar completamente diferente, onde o tempo deixa de existir e a paz o envolve completamente. Não há mais dor, não há mais medo, apenas uma calma profunda que preenche cada parte de seu ser. Nesse instante, ele percebe uma presença que sempre esteve ao seu lado, mesmo que nunca tenha sentido de maneira tão clara antes. É uma sensação esmagadora, uma força indescritível que o envolve e o preenche com um amor tão puro e perfeito que não existem palavras humanas capazes de descrever. Agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Pela primeira vez, seu ente querido vê com clareza aquilo que antes só podia intuir, a presença de Deus. O que acontece a seguir é um encontro que transcende qualquer experiência terrena. Diante de seus olhos surge uma luz brilhante, mais intensa que qualquer sol, mas essa luz não o cega. Ela revela. No centro dessa luz, seu ente querido vê a Deus, não como uma figura distante e inacessível, mas como a própria fonte de tudo o que é bom, de tudo o que é verdadeiro. Nesse encontro, ele se reconhece não apenas como um ser finito, mas como parte do plano eterno de Deus. É um momento de pura revelação, em que todas as dúvidas e medos se dissipam diante da presença divina.
Seu ente querido sente uma paz tão profunda que nenhuma experiência terrena poderia igualar. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Neste encontro sagrado, não há julgamento ou condenação, apenas um amor incondicional que o envolve como um manto quente. No entanto, em meio a essa paz, há também um sentimento de espanto e reverência, pois ver a Deus não é apenas ver uma luz ou sentir uma presença, é entender completamente pela primeira vez quem é Deus e o que significa fazer parte de sua criação. Nesse instante, seu ente querido compreende que Deus não é apenas o Criador, mas o princípio e o fim de tudo o que existe. Ele se dá conta de que cada momento de sua vida foi conhecido por Deus, que cada passo que deu o trouxe a este encontro de verdade. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Esse entendimento é profundo e o enche de gratidão e assombro. Todo o peso da vida, com suas alegrias e dores, se dissolve na luz dessa compreensão. Finalmente, nesse encontro, há uma fusão de almas, um momento em que seu ente querido já não se sente separado de Deus, mas completamente unido a Ele. É um retorno ao lar, um reencontro com a fonte de todo o amor e de toda a vida, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nesse momento, seu ente querido não apenas vê a Deus, mas o conhece de uma maneira que vai além de qualquer conhecimento terreno. Esse encontro com Deus é o clímax de tudo o que ele viveu. É o fim de sua jornada terrena e o começo de sua eternidade na presença divina. Com essa revelação, com essa compreensão, seu ente querido se entrega completamente, sabendo que está nos braços de um amor que nunca termina, na presença de um Deus que o conheceu e amou desde antes que o tempo começasse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim, com uma paz indescritível, seu ente querido se perde na luz eterna de Deus, onde finalmente encontrou seu verdadeiro lar. Para concluir, neste canal chamado Glória Sem Fim, queremos agradecer pelo apoio que você nos deu desde o início da criação dos vídeos. Muitas bênçãos para você e sua família. Se você se surpreendeu com o que as pessoas veem ao morrer, não pode perder o próximo vídeo, que aparecerá na tela. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado quando sair o próximo vídeo e compartilhar o mesmo com amigos e familiares. Nos vemos no próximo vídeo.